Josué capítulo 9. Depois sucedeu que, ouvindo isto todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ora, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram embaixadores, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e recozidos, tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, e trajando roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Somos vindos de uma terra longínqua, fazei, pois, agora pacto conosco. Responderam os homens de Israel a estes heveus: Bem pode ser que habiteis no meio de nós, como pois faremos pacto convosco? Então eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: Quem sois vós? E donde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo o que fez no Egito. E tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai nas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, e fazei, pois, agora pacto conosco. Este nosso pão tomamo-lo quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora seco e bolorento. Estes odres, que enchemos de vinho, eram novos, e ei-los aqui já rotos, e esta nossa roupa e nossos sapatos já envelheceram em razão do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez paz com eles, também fez um pacto com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito o pacto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Tendo partido os filhos de Israel, chegaram ao 3º dia às cidades deles, que eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas os filhos de Israel não os mataram, porquanto os príncipes da congregação lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não lhes podemos tocar. Isso cumpriremos para com eles, poupando-lhes a vida, para que não haja ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram, pois, os príncipes: Vivam. Assim se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. Então Josué os chamou, e lhes disse: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Respondendo a Josué, disseram: Porquanto foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os seus moradores diante de vós, temíamos muito pelas nossas vidas por causa de vós, e fizemos isso. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim pois ele lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, de sorte que estes não os mataram. Mas, naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse, como ainda o são. Josué capítulo 10. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai, e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: Subi a mim,
e ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial em Gilgal, a dizer-lhe: Não retires de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus, que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu de Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda, subindo de Gilgal. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, ferindo-os até a Zeca e Maqueda. Pois, quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até a Zeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem, depois o Senhor pelejava por Israel. Depois voltou Josué, e todo o Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam na caverna que é em Maqueda. E isto foi anunciado a Josué nestas palavras: Acharam-se os 5 reis escondidos na caverna em Maqueda. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras para a boca da caverna, e junto a ela ponde homens que os guardem. Vós, porém, não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, matando os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los entregou nas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de os ferir com muito grande matança, até serem eles exterminados, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maqueda. Não havia ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da caverna, e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando os trouxeram a Josué, este chamou todos os homens de Israel, e disse aos comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado: Chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços destes reis. E eles se chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis, esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais haveis de pelejar. Depois disto Josué os feriu, e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-nos dos madeiros, lançaram-nos na caverna em que se haviam escondido, e puseram à boca da mesma grandes pedras, que ainda ali estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia Josué tomou a Maqueda, e feriu-a a fio de espada, bem como a seu rei, totalmente os destruiu com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez, pois, ao rei de Maqueda como fizera ao rei de Jericó. De Maqueda, Josué, e todo o Israel com ele, passou a Libna, e pelejou contra ela. E a esta também, e a seu rei, o Senhor entregou na mão de Israel, que a feriu a fio de espada com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez, pois, ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. De Libna, Josué, e todo o Israel com ele, passou a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. O Senhor entregou também a Laquis na mão de Israel, que a tomou no 2º dia, e a feriu a fio de espada com todos os que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna.
Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. De Laquis, Josué, e todo Israel com ele, passou a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, ferindo-a a fio de espada, destruiu totalmente nesse mesmo dia todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera Laquis. De Eglon, Josué, e todo Israel com ele, subiu a Hebron, pelejaram contra ela. Tomaram-na, e a feriram ao fio da espada, bem como ao seu rei, e a todas as suas cidades, com todos os que nelas havia. A ninguém deixou com vida, mas, conforme tudo o que fizera Eglon, a destruiu totalmente, com todos os que nela havia. Então Josué, e todo Israel com ele, voltou a Debir, pelejou contra ela. E a tomou com o seu rei e com todas as suas cidades, feriu-as a fio de espada, e a todos os que nelas havia destruiu totalmente, não deixando nem sequer um. Como fizera Hebron, e como fizera também a Libna e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Negebe, a baixada, e as faldas das montanhas, e a todos os seus reis. Não deixou nem sequer um, mas a tudo o que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Assim Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen, até Gibeão. E de uma só vez tomou Josué todos esses reis e a sua terra, porquanto o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué, e todo o Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal. Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf. E aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá ao sul de Quinerote, na baixada, e nos planaltos de Dor ao ocidente. Ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu na região montanhosa, e ao eveu ao pé de Hermon na terra de Mispá. Saíram pois eles, com todos os seus exércitos, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis, reunindo-se, vieram e juntos se acamparam às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, pois amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué, pois, com toda a gente de guerra, sobreveio-lhes de repente as águas de Merom, e deu sobre eles. E o Senhor os entregou na mão dos israelitas, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispe ao oriente, e feriram-nos até não lhes deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Naquele tempo Josué voltou e tomou também a Hazor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor dantes era a cabeça de todos estes reinos. E passaram ao fio da espada a todos os que nela havia, destruindo-os totalmente, de nada restou do que tinha fôlego, e a Hazor ele queimou a fogo. Josué, pois, tomou todas as cidades desses reis, e a eles mesmos, e os passou ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Contudo, quanto às cidades que se achavam sobre os seus altos, a nenhuma delas queimou Israel, salvo somente a Hazor, a essa Josué queimou. Mas todos os despojos dessas cidades e o gado, tomaram-nos os filhos de Israel como presa para si, porém feriram ao fio da espada todos os homens, até os destruírem, de nada deixaram do que tinha fôlego de vida. Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, não deixou de fazer coisa alguma de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negebe, e toda a terra de Gósen e a baixada, e Arabá, e a região montanhosa de Israel com a sua baixada. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, já todas tomaram a força de armas. Porquanto do Senhor veio o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel,
a fim de que fossem destruídos totalmente, e não achassem piedade alguma, mas fossem exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué, e exterminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá, e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não foi deixado nem sequer um dos anaquins na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate, e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança a Israel, pelas suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra repousou da guerra.